A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós temos de estar aqui hoje reunidos para adorar o Senhor, cultuar o nome do nosso Deus. Privilégio esse que nos foi dado em Cristo, o nosso Senhor. E é muito bom ter todos vocês aqui, e eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nós damos continuidade hoje à exposição dessa carta maravilhosa que é a carta de Efésios, uma carta tão densa teologicamente, tão profunda, e aqui nós poderíamos multiplicar essas pregações aqui por quase um ano, só para falar de Efésios, da maneira que nós deveríamos falar, por a profundidade, dada a profundidade desse texto. Mas hoje nós continuamos então a Efésios 5, a partir do versículo 15, semana passada nós fomos do 1 ao 14, e hoje nós continuamos então do versículo 15 ao versículo 33. Eu creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando de coração. Na verdade, irmãos, eu estou lendo o texto da semana que vem. Eu preguei semana passada no capítulo 5, na Betel, eu estou confundindo. Volta comigo o versículo 1. Eu não preguei no versículo 1 ao 14 aqui ainda. Então, versículo 1, na verdade, não 15. Eu estou vendo, nossa, esse sermão já está preparado para a semana que vem. Né? O Dalton já estava sabendo, né, Dalton? Você está pulando coisa aí. Versículo 1, então, perdão. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de abrir a palavra agora do Senhor, e agora, Senhor, estudarmos, refletirmos na sua palavra, e clamamos agora que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente e coração, para que possamos entender a sua palavra, e não apenas entender com o nosso intelecto, mas que a tua palavra saia mesmo da nossa cabeça e entre no nosso coração, transformando a maneira com que nós vivemos, com que nós andamos, que possamos mesmo obedecer ao chamado desse texto, de vivermos como filhos da luz. Então, Pai, dá-nos graça agora para entendermos a sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém.
Então hoje nós damos continuidade e nós começamos a semana passada continuamos falando sobre o capítulo 4 na última semana, e do capítulo 4 para o capítulo 5, você vê aí na sua Bíblia, a NVI, ela não tem nenhum tipo de transição, não tem um subtítulo aí, de um para o outro, porque é uma sequência, nós continuamos naquilo que nós começamos na última semana, mas tem uma coisa aqui que vai ligar é uma espinha dorsal do livro de Efésios, que é a palavra peripatel, ou andar, mas a NVI traduziu ela como viver. Nós vemos isso desde o capítulo 2, no versículo 2, quando o apóstolo Paulo fala: antes vocês andavam em trevas, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, vocês andavam seguindo a potestade, o príncipe do poder do ar, que é Satanás. Antes vocês andavam assim, mas ele termina no versículo 10 dizendo: mas agora vocês devem andar em boas obras essas que foram preparadas para nós, antes da fundação do mundo, para que nós as praticássemos. Já no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo nos chama: andem de modo digno da vocação que vocês têm. O nosso chamado, então, é andarmos nesse mundo de maneira digna do Senhor, da vocação que nós temos. E aí ele faz um contraste, tanto o versículo 2 do capítulo 2, quanto o versículo 10 do capítulo 2, nós temos um contraste aí. Antes eram de um jeito, agora vocês vivem de outro jeito. Capítulo 4, a mesma coisa, temos um contraste. Versículo 1, andem de modo digno da vocação de vocês. E aí o contraste negativo, versículo 17, não andem como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, dos seus pecados, não andem mais assim. Agora, a partir do capítulo 5 aqui, e no capítulo 5, nós temos 3 exortações dele de como nós devemos positivamente andar. Andem em amor, andem como filhos da luz. E no versículo 15, andem como sábios. Então, essa questão de como nós andamos é aquilo que é a espinha dorsal de todo o livro de Efésios. Essa comparação, vocês andavam assim, agora vocês andam dessa maneira. Andem como filhos da luz, andem como dignos da vocação que vocês têm, andem como filhos do Senhor. Esse é o nosso chamado aqui. E ele então continua, e ele vai fundamentar esse novo andar nesses versículos iniciais, no versículo 1 e versículo 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor. Aqui a palavra viver, então, sejam imitadores e vivam em amor, é esse chamado, essa palavrinha que aí veio traduzir como vivam, mas é andar. Andem em amor, sejam imitadores de Deus, andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos andar assim, não por legalismo. Nós não andamos assim porque nós buscamos ganhar alguma coisa de Deus. Nós andamos assim porque nós somos filhos de Deus, porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos justificados, porque nós já fomos e estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Nós andamos em amor, andamos como filhos da luz, andamos agora numa novidade de vida, não porque nós queremos merecer alguma coisa. Para o apóstolo Paulo, na teologia paulina, a ética, ela sempre vem depois da teologia. Uma vez que nós já fomos alcançados, uma vez que nós já fomos transformados, agora nós vamos viver de uma certa maneira. Nós não vivemos de uma certa maneira para ganhar alguma coisa. Nós vivemos porque nós já recebemos. Nós vivemos agora num novo padrão familiar, porque assim nós temos que seguir a Cristo, ou ser imitadores do nosso Pai, do Pai Celeste, sede santos, porque eu sou santo. É porque Ele é o nosso Pai. O Filho, quando nós temos uma família, nós temos regras nas nossas famílias. Aí o seu filho, ele tem um determinado comportamento que você espera dele. Os meus filhos, eles sabem muito bem o que eles podem e o que eles não podem fazer. Aí se eles entram, então na igreja aqui, aí aquela correria na igreja, está fazendo bagunça e etc. E aí você chama o seu filho, e você corrige o seu filho, e aí seu filho fala o que para você? Ah, mas está todo mundo correndo, ah, mas está todo mundo fazendo, mas eles não são os meus filhos, você é.
eu tenho obrigação de corrigir. Eles não. Então, os filhos dele têm que andar de uma certa maneira. Sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores do Pai de vocês. Mas isso aqui também nos mostra que andar em amor, nós floreamos esse negócio de andar em amor. Andar em amor para nós é quase andar nas nuvens, né? É um negócio, vai ser simples, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Nada mais longe da verdade. Porque andar em amor para Cristo custou a sua vida. Por que nós achamos que andar em amor para nós vai ser diferente? Ah, é tão difícil esse negócio de andar em amor. E você esperava o quê? Se Cristo, para andar em amor, teve que sacrificar a sua própria vida, você esperava que andar em amor seria ir para o parque de diversões? Andar em amor é um sacrifício que nós fazemos todos os dias. Vai custar, vai mesmo exigir a nossa morte, porque você não quer andar em amor. Criaturas como nós não queremos andar em amor. Nós queremos o que é bom para nós não queremos nos abnegar de nada. Nós queremos os prazeres da nossa carne, nós não queremos ter que desperdiçar o nosso tempo com as pessoas, como nós pensamos. Então, andar em amor não é uma coisa fácil. É por isso que ele diz, imitem Deus e imitem Cristo. Porque para andar em amor, nós vamos ter que pagar um preço muito alto. A partir do versículo 3 até o versículo 7, ele vai nos dar então, agora, versículo 1 e 2, ele fundamenta. Andem em amor. Sejam imitadores de Deus, sejam imitadores de Cristo. Agora, do versículo 3 ao versículo 7, ele vai nos mostrar o que não é andar em amor. O contrário de andar em amor. É isso que ele vai nos mostrar aqui. E ele vai nos mostrar isso a partir de 6 pecados. 6 pecados que vão contradizer aquilo que é andar em amor. E eles vão ser divididos aqui em 2 categorias. 3 pecados relacionados ao comportamento, imoralidade sexual, impureza e ganância. E 3 pecados relacionados à fala, obscenidade, conversas tolas e humor vulgar. Então, 3 pecados com relação àquilo que nós fazemos, nossas atitudes, e 3 pecados com relação à fala. Essas 6 coisas, esses 6 pecados, o apóstolo Paulo está nos mostrando, essas coisas são coisas que vão contra o amor. Se você quer andar em amor, você não pode andar fazendo essas 6 coisas que ele vai nos mostrar aqui agora. E a primeira delas é a impureza sexual, ou a imoralidade sexual, que está ligada à impureza. Esses dois aí são intimamente ligados na Bíblia. E é interessante aqui, que nós não podemos perder de vista, que o versículo 3 e o versículo 5, eles estão em paralelo, eles estão ligados. Versículo 3, entre vocês não deve haver sequer menção. Não é que não deve haver essas coisas, não deve sequer haver menção dessas coisas no meio da igreja. Quem dirá o pecado em si? No meio de vocês, essas coisas aqui que eu vou falar agora, não deve nem ser mencionado, quanto mais praticado. Então, o que não pode ser nem mencionado, apóstolo Paulo? Imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Aí do versículo 5 ele diz, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Então você vê que no versículo 5, ele dá a conclusão do porquê que as pessoas não podem fazer isso. Então esses 2 versículos, eles estão intimamente ligados, o 3 e o 5. E aqui a imoralidade sexual, é a palavra aí, porneia, né, que da onde vem a nossa palavra pornografia, do grego, não é apenas a questão de imoralidade sexual, como talvez nós pensamos hoje, talvez, pornografia é imoralidade sexual. Não, adultério é imoralidade sexual. Não, qualquer tipo de ação sexual fora da aliança do casamento é imoralidade sexual. Não importa. Não importa se é o namorado, se é o noivo, se é prostituição, se é adultério, qualquer tipo se enquadra aqui. E por que isso aqui, para nós, né, a gente, nossa, mas
É um padrão chocante, é sim. Mas dentro dessa cultura também era. Porque nessa cultura, nós pensamos que, muitas vezes eu vejo assim, pessoas falando sobre o apóstolo Paulo, ou pegando a teologia paulina, e falando assim, não, o apóstolo Paulo ele nunca foi contra o homossexualismo. O apóstolo Paulo ele nunca foi contra atos sexuais. A Bíblia não fala nada contra essas coisas. Quem fala uma besteira dessa não conhece Bíblia e não conhece teologia paulina. Zero de teologia. Porque quando e nem conhece contexto histórico também. Porque a igreja de Éfeso, ela estava colocada, a cidade de Éfeso, era um antro de prostituição e de imoralidade. A cultura greco-romana, eles tinham um padrão tão depravado de moralidade sexual, que as mulheres judias não podiam nem sequer ficar perto de um grego, de um romano, por causa do tamanho da depravação desses homens. Para eles, a imoralidade sexual não era apenas bem vista, como ela deveria ser praticada. O homem, ele não casava eu casei com a mulher da minha vida, com a mulher que eu amo, e eu vou ser feliz dentro do casamento. Ele casava apenas para a procriação. Se o homem queria prazer sexual, não é com a sua esposa, era com outras mulheres, e era com outros meninos, porque todo tipo de homossexualidade era comum no Império, onde os homens saíam para a guerra, nas suas campanhas políticas, e ficavam anos fora de casa. O que vocês acham que eles faziam naquele exército? Era uma promiscuidade sem fim. Sem contar que dentro dos templos pagãos, como Dionísio, por exemplo, ou Baco, nós temos daí que vem a palavra, as bacunálias, né, as festas que acabavam virando uma festa de orgia sexual, com muita bebida, e aquelas pessoas, elas se entregavam a toda aquela imoralidade. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, aquilo que eles fazem em oculto, até mesmo mencionar é vergonhoso. Eu nem vou falar o que eles fazem lá. Eles sabiam, todo mundo sabia o que eles faziam. Então ele fala, nesse tipo de coisa vocês não têm parte. Uma das maneiras com que eles adoravam os deuses, né, Dionísio, Baco e outros deuses, até mesmo a Diana, a grande deusa dos Efésios, eram com rituais de imoralidade sexual. Era a maneira com que eles adoravam. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está indo completamente contra todo tipo de imoralidade sexual. Todo tipo. Fora da aliança do casamento, é imoralidade sexual. É isso que ele está nos falando aqui. Aí, ele vai relacionar no versículo 3, no versículo 5, ele fala sobre ganância e cobiça. Ganância e cobiça. E é interessante aqui porque lá em Éfeso, servir ao dinheiro era literalmente servir aos deuses. Porque os templos pagãos, como o templo de Diana ou de Artemis, os templos pagãos, eles também funcionavam como centros bancários. Eles não tinham centros bancários naquela época. Os templos pagãos serviam para você depositar o dinheiro das pessoas, guardar o dinheiro das pessoas. Por quê? Porque as pessoas tinham medo dos deuses. Então, elas não iam colocar a mão lá porque elas tinham medo de ser castigadas pelos deuses. Então, os bancos eram dentro das, abre aspas, dos templos, aí, se fosse hoje, dentro das igrejas eram os bancos. Você tem uma igreja e tem um banco junto. Então, você servir ao dinheiro era literalmente servir aos deuses. Então, o apóstolo Paulo não está brincando com isso. É literal o negócio aqui. E eles ansiavam a ganância por mais e mais. Eu quero adorar esses deuses porque eu quero ter mais. Aí ele fala para nós então que você servir a esses deuses é você estar buscando, você ser ganancioso. Você quer adorar esses deuses porque você quer mais dinheiro. E tinha um outro lado disso aqui também, porque no Império Greco-Romano, eles tinham as guildas, ou as associações, talvez para nós, a gente não tem muito isso, mas seria talvez os sindicatos, como o mais próximo que a gente pode associar isso. Então eles tinham esses trade guilds, que eram as guildas, as associações comerciais. Você tem lá os carpinteiros, os eletricistas, os encanadores, e aí cada um deles tem a sua guilda ou sua associação comercial, o seu sindicato.
E esses sindicatos não são como os sindicatos que nós temos hoje, que é apenas divisão ali do trabalho. Não, eles organizavam mensalmente, às vezes mais vezes, cultos a determinados deuses, porque cada sindicato tem o seu Deus. Tem o Deus dos eletricistas, tem o Deus dos encanadores, tem o Deus dos carpinteiros. Então, cada sindicato tem o seu Deus. E para você ter uma vida produtiva, profissional, para que você seja próspero profissionalmente, você teria que participar dessas reuniões onde se adoravam esses deuses, esses banquetes onde eram adorados esses deuses, porque se você não participasse, você não podia fazer parte da guilda, você não podia fazer parte da associação. Ou seja, você não teria seu trabalho, você não teria de onde sustentar a sua família, você perdeu completamente a sua profissão, porque agora ninguém quer te dar emprego, ninguém quer te dar fazer nada com você. Porque você é uma pessoa que não adora os deuses, e por causa de você os deuses vão nos castigar, então nós temos que tirar você daqui. Então esses homens aqui, eles tinham que estar dispostos a pagar um alto preço para seguir Jesus, a pagar um alto preço para não se associar com essas coisas, e literalmente abandonando todo tipo de ganância ou de ambição financeira ou prosperidade, porque eles não vão conseguir. Era literalmente abandonar os seus trabalhos, era depender completamente do Senhor, porque era isso que acontecia com eles quando eles falavam que eu não posso participar disso porque agora eu sou cristão. E muitas das vezes, aplicando para nós, quando nós somos confrontados entre mentir no nosso trabalho e se posicionar como crente, a gente prefere mentir, porque se eu não mentir, eu perco meu emprego. Eles passavam pelas mesmas coisas. Às vezes nós ficamos racionalizando, nós ficamos dando desculpa. Lá no tempo do apóstolo Paulo não era assim, lá no tempo da Bíblia não era assim. Não era mesmo, era muito pior. Porque diferente de você, eles não poderiam sair de um emprego e ir para outro. Porque agora ele é crente, para onde que ele vai? Não tem lugar para ir. Nós podemos trocar de emprego, não vou mentir, não vou abrir mão. Essa é a minha ética. Eu sou um homem que teme ao Senhor, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Então eu vou te mandar embora. Que me mande. Eles iam ser mandados embora, e aí? O que ele faz agora? É para esse tipo de gente que o apóstolo Paulo está escrevendo. E aí ele vai associar a ganância à idolatria, no versículo 5. Por que o apóstolo Paulo ele associa a ganância com a idolatria? Porque a ganância, o que é a ganância? A ganância é a sede de ter mais dinheiro. Quando nós temos ganância, quando nós temos essa sede de ter mais dinheiro, nós transformamos o dinheiro no nosso Deus. Nós transformamos o dinheiro no nosso objeto de segurança, no nosso objeto de confiança, no nosso objeto de amor, no nosso objeto de adoração. E qual que é o problema disso? Nós vamos dar ao dinheiro aquilo que só Deus poderia receber: a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso amor. Nós transferimos para Deus, para o dinheiro, essas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, o ganancioso, aquela pessoa que ama o dinheiro, e o idólatra, não tem diferença. Por quê? Porque o ganancioso, ele fez do dinheiro o seu Deus. Mas glória a Deus, porque não existe mais gente assim nesse tempo. Todos nós amamos o Senhor, nós não amamos o dinheiro. Mas infelizmente não é assim. Porque nós vivemos no país onde o Deus é verde e cabe no bolso. E aí eu deixo de servir a Deus por um pouquinho mais de dinheiro. Eu deixo de ir na igreja por causa de um part-timezinho. Eu deixo de ir na igreja para agora tem um novo trabalho, agora eu vou precisar sair da igreja por causa desse novo trabalho. Então, quem está no controle de tudo isso aqui? Quem é o centro? Quem está guiando a sua vida? É o seu relacionamento com o Senhor? Não. É o dinheiro. Ele é o Deus da sua vida. E muitas vezes nós podemos vir à igreja, nos sentar aqui na igreja, e eu até venho na igreja porque eu penso que se eu vim na igreja, Deus tem que me abençoar, então Deus tem que me abençoar, e eu vou ser mais próspero, mais feliz, e eu vou ter aquilo que eu quero. Então, na verdade, nesse caso, eu venho para a igreja para que Deus, tratando Deus como se ele fosse um ídolo pagão,
porque era assim que funcionava. As pessoas, elas iam nos templos pagãos adorar os deuses deles, não porque eles gostavam de ir nos templos pagãos. Alguns deles gostavam por causa das orgias, da bebedeira, da comilança. Aqui a gente não tem nada disso, né? Então, aí a gente vem para a igreja para quê? Como eles iam. Vou para o templo pagão adorar o Deus daquela divindade, que é o Deus do dinheiro, para eu ser mais rico. Eu vou no templo pagão para ir no templo daquela divindade que vai me dar uma boa colheita. Então eles iam nos templos pagãos para receber desses deuses, dar para eles aquilo que eles queriam, os deuses queriam, para que eles pudessem receber aquilo que eles queriam. Então, os ídolos deles não eram os deuses deles. Quem era o Deus dessas pessoas? Aquilo que eles queriam. Os ídolos eram apenas uma ponte para ele conseguir aquilo que ele quer. Mas não funciona mais assim hoje, certo? Ninguém mais vem para a igreja buscando bênção, buscando prosperidade, buscando mais dinheiro, buscando que Deus venha me abençoar. Ninguém vem assim hoje, usando Deus para conseguir o meu Deus. Porque em outros lugares acontece, mas não aqui, que pessoas vão para a igreja, e você acredita nisso? Que as pessoas vão para a igreja buscando Deus, não por causa de Deus, mas por causa daquilo que Deus pode dar para essas pessoas. Não é ridículo isso, gente? Eu não acredito que acontece isso, ainda bem que nunca aconteceu aqui, no nosso meio. Então a idolatria e a ganância do apóstolo Paulo não faz diferença nenhuma, é o transformar do dinheiro no seu Deus. É por isso que ele chama de idolatria à ganância. Mas então nós vivemos agora numa cultura, e o que nós aprendemos com tudo isso? É que nós vivemos numa cultura que normaliza, e não apenas normaliza, mas glorifica tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai contra aqui. Nós vivemos nessa cultura, a gente pensa, no tempo do apóstolo Paulo era assim, hoje não é. Nós vivemos numa cultura que idolatra, que glorifica todas essas coisas que nós acabamos de ver aqui. Uma cultura que idolatra a imoralidade sexual. Se você é uma pessoa, os jovens, se você está se guardando para o casamento, você tem um careta. É essa cultura que nós vivemos, que não é diferente da deles. Então, é uma cultura que incentiva a imoralidade sexual, é uma cultura que glorifica a perversidade nos filmes, nas músicas, por onde a gente vai, no TikTok, no Instagram, em todas as mídias sociais. É glorificado lá. É uma coisa que todo mundo quer ver. Todo mundo está ali e fica ali, passa horas e horas naquilo. Nós vivemos nesse mundo. É o mundo que transformou, rebatizou, deu um novo nome para a ganância. Agora nós não falamos mais de ganância, porque nós não somos gananciosos. O que nós somos? Nós somos ambiciosos. É diferente. Nós temos que rebatizar, dar novos nomes, para que a gente possa continuar fazendo o que a Bíblia manda nós não fazermos, com outros nomes, para a gente ter uma consciência mais tranquila. Aí eu troquei a ganância por dinheiro, por ambição. Eu sou uma pessoa ambiciosa, não sou uma pessoa gananciosa. Mas a Deus nós não enganamos. Aí ele fala ainda no versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas e nem gracejos imorais. Então nós passamos agora das atitudes para a boca. A boca. Como já disse Tiago na sua epístola, é uma pequena parte do nosso corpo que pode causar um grande estrago. Um grande estrago. E aqui o apóstolo Paulo deixa isso muito claro para nós. Então esses 3 pecados: a obscenidade, as conversas tolas e o humor vulgar. E a linguagem obscena aqui não é apenas uma questão de ética, você não pode falar essas coisas porque não fica bem na frente da igreja, não fica bem no público. Como assim? Se não fica bem na igreja, se não fica bem no público, você não pode falar isso em lugar nenhum. Muito menos na sua casa, em qualquer lugar. Nós temos que dominar a nossa língua, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, em qualquer lugar, que não haja esse tipo de linguagem nossa. Não é uma questão de etiqueta, não é uma questão de ser na frente das pessoas mais polido, mais educado. É uma questão de ser transformado de dentro para fora. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está
cheio. Meu irmão, se você tem que ficar controlando o que você fala na frente das pessoas, mas você não controla a sua boca na sua casa, na frente dos seus filhos, nas pessoas que você tem intimidade, é porque o seu coração está cheio daquilo. Você precisa ser transformado, você precisa ter um novo coração, você precisa converter. Então, aqui a boca falar daquilo que o coração está cheio é um sintoma de um coração que se deleita em tudo aquilo que Deus chama vergonhoso. Nós damos risada das imoralidades, nós fazemos piada dessas coisas. E aí ele fala ainda de conversas tolas. E conversas tolas aqui, no sentido original, não é a tradução original aqui, não é uma coisa que vai você necessariamente está falando uma coisa que seja pecaminosa, errada. Ele está falando conversas tolas aqui, é todo tipo de conversa que não leva a lugar nenhum. É ficar perdendo o seu tempo com coisa que não edifica. Lembra no versículo 29 do capítulo 4? Nós fomos chamados para que a nossa boca, para que o nosso falar venha edificar a vida dos outros. Conversas tolas, conversa que não leva nada a ninguém, é um desperdiçar do dom que Deus nos deu, da fala. As nossas conversas têm que glorificar a Deus e edificar as pessoas. Se não for para isso, fica quieto, não fala nada, controla a sua boca. Eu gosto muito de um provérbio que eu estava hoje conversando sobre isso no nosso curso de novos membros, né? E a gente usou o Moisés como essa ilustração desse homem que controla a sua boca, que só fala exatamente quando ele é necessário falar, né? Quanto mais você fala, mais próximo você está de pecar, é o provérbio. Meus irmãos, quanto mais nós falamos, mais próximos de pecar nós estamos. Se nós lembrássemos desse provérbio mais vezes no dia, a gente falava menos. E falava menos abobrinha, menos fofoca, menos mentira, menos coisas que degradam os outros. Porque aí a gente abre a nossa boca demais. Aí logo essas conversas que nós temos aí à toa vão se virar em conversas pecaminosas. Esse é o problema. Aí ele fala de um outro termo que é o gracejos imorais, que na verdade essa tradução aqui também é uma tradução meio complicada, porque ela por si só, a palavra por si só, ela não é uma palavra ruim, mas ela era usada para coisas ruins. Essa palavra gracejo, talvez a melhor tradução dessa palavra seria aquela pessoa que é versátil, a pessoa que é fácil de mudar, ela é a pessoa que está no meio da conversa, aquela pessoa que consegue mudar de assunto muito rápido, que tem a facilidade, o pensamento muito rápido, e ela também aí já era usada para o mal, porque essa pessoa era a pessoa que ela tinha capacidade, ela pensava tão rápido, que ela era capaz de, com qualquer assunto, para qualquer coisa, fazer uma piada indecente, para qualquer assunto e para qualquer coisa. Já percebeu isso? Gente que você fala uma coisa, ela já tem uma resposta na ponta da língua. Essa aqui talvez seja o melhor exemplo do que essa palavra grega significa. É aquela pessoa que tem sempre uma resposta na ponta da língua, e sempre uma resposta, abre aspas, boa. É uma resposta esperta, uma resposta inteligente. Essas pessoas, eles eram amados nesses banquetes. Por quê? Porque ele ia lá, ele conseguia animar todo mundo. Porque ele pegava coisas sérias e transformava em piada. Igualzinho os nossos stand-ups hoje, que pegam coisas sérias e transformam em piada. E aí você pensa, cara, como o cara pensa rápido. Às vezes o cara está numa entrevista, num podcast, o cara está conversando, o cara já manda uma, o cara já fala outra, e aí você fala, cara, esse cara é muito inteligente, pensa muito rápido. É esse cara que o apóstolo Paulo está falando. É dele que ele está falando. É aquele cara que está sempre fazendo humor de tudo, mas é sempre um humor vulgar, é sempre um humor que diminui os outros, é sempre um humor que é uma zombaria, é sempre um humor que destrói em vez de edificar as pessoas. Não estou descrevendo os nossos stand-ups de hoje, até mesmo os cristãos, porque aqueles estão chamados stand-up cristãos, se você assistir eles por 5 minutos, em 5 minutos já saem 4 piadas de cunho sexual. Estou mentindo? É minha audição que está errada. É só você assistir os tão famosos stand-up cristãos.
quando não pegam a palavra de Deus e não transformam em piada. Que aí, para mim, eu já não vou entrar nem no mérito do que eu acho disso. Então, é dessas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Então, nós vivemos nessa cultura, na cultura do humor sexual vulgar. Já percebeu que nós damos risada dessas coisas, nós amamos esse tipo de coisa? Dessas piadas de cunho sexual? Nós vivemos, e eu estou falando da igreja, tá? Não estou falando do mundo, não. Porque o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja isso aqui. Nós amamos esse tipo de coisa. São essas conversas, de novo, no trabalho, que mais uma vez se tornam em conversas que se desviam logo para uma conversa inapropriada. Então o nosso discurso vai revelar e vai moldar o nosso coração. Quando nós rimos de piadas imorais, nós treinamos o nosso coração a se deleitar naquilo que Deus chama vergonhoso. Quando nós ficamos participando desse tipo de conversa, desse tipo de roda, assistindo aquilo que as pessoas te mandam, olha isso aqui, e aí você ri, e dá risada, e se deleita naquilo, você está se deleitando naquilo que Deus diz que é imoral, que é pecado. E nós estamos treinando nosso coração a se deleitar de novo, e mais, e mais, e mais nessas coisas. Agora, o apóstolo Paulo não nos deixa aí, ele nos dá a solução. Qual que é a solução? Para as nossas atitudes, para a nossa fala. Ele vai nos dar. Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. O que tem que sair da nossa boca quando nós falamos? Como que nós temos que andar? Com ações de graças. E aqui, a palavra ação de graças, aquilo que sai da nossa boca, diferente dessas conversas imorais, gracejos imorais, dessas piadas que diminuem, que destroem os outros, ele fala, olha, saia da boca de vocês, capítulo 4, versículo 29, aquilo que vai edificar os outros. Saia da boca de vocês, capítulo 5, versículo 4, aquilo que é ação de graça a Deus. E ações de graças aqui é sempre voltada a Deus. Ação de graça pelo quê, apóstolo Paulo? Por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus faz, que na nossa boca, a nossa boca seja uma boca cheia de gratidão, de louvor a Deus. Por que a nossa boca tem que estar cheia disso? Porque isso vai refletir o nosso coração. Se realmente o nosso coração está cheio de gratidão e louvor a Deus, a nossa boca vai demonstrar isso. E aqui, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é você adotar um linguajar crentez, não, tá? Porque tem muitos irmãos que adotam um linguajar crentez e pensa que todo mundo tem que falar com esse mesmo linguajar crentez. E não é disso que o apóstolo Paulo está falando, e não é disso que eu estou falando aqui. É você genuinamente se deleitar na palavra de Deus, viver uma vida de deleite e de prazer na palavra de Deus. Meus irmãos, eu garanto uma coisa para vocês: se a sua vida for uma vida de prazer e deleite na palavra de Deus, você não vai dar nem espaço para gracejo imoral, para imoralidade, para piada indecente. Você não consegue ouvir essas coisas, porque essas coisas machucam você. Palavrão não sai da sua boca, porque se você falar um palavrão, e pode acontecer, na hora, você mesmo já, rapaz, e talvez você seja uma pessoa que falou muito palavrão no passado, e hoje você se escandaliza quando ouve alguém falando palavrão. Por quê? O que mudou? Agora mudou o seu deleite, o deleite do seu coração já não está mais nas coisas do mundo. Essas coisas te ofendem porque ofendem a Deus. Deus foi transformando o seu coração. Então não é você chegar na igreja, oh meu irmão, e mudar, e até o tom de voz, né? Tem uns irmãos aí que, só Jesus na causa, chega a ser chato. Aí você vai do trabalho do cara, o cara quer ficar forçando aquele crentez no trabalho dele. Aí os caras pegam a raiva de crente, por quê? Porque o cara é chato. Não é que ele está querendo andar com ações de graças, é o cara chato. Ninguém está falando para você mudar o seu linguajar, nem nada disso, é para você ser uma pessoa espontânea, que a adoração a Deus, a vida de adoração a Deus, flui naturalmente da sua vida, flui naturalmente da sua boca.
É natural para você falar, de agradecer a Deus, louvar a Deus, até mesmo em ambientes que as pessoas não conhecem o Senhor. Você não precisa mudar e trazer esse linguajar crentez, não. Então, versículo 5, ele vai nos falar que quem é caracterizado por estes pecados não tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então, quem vive dessas coisas, quem vive nessas coisas, ele fala, não tem herança. Essa não é a minha opinião. Mas, Rodrigo, eu fui batizado na igreja presbiteriana. Azar seu. E você vive como um imundo, um imoral, e você acha que porque você foi batizado na igreja presbiteriana, isso te garante alguma coisa? Nós não fomos chamados para sermos batizados, nós fomos chamados para viver uma vida nova, que é a representação desse batismo. A morte dos nossos pecados, nós levantamos uma nova criatura agora. É isso que ele nos chama para fazer. Então, não há espaço para nós aqui desse cristianismo duplo. É isso que ele está nos ensinando. Não tem como você professar com a sua boca que crê em Cristo, e aí de segunda a sábado, no domingo você vem aqui, professa, canta, levanta a mãozinha, bate palma, com o ministério de louvor, glória a Deus, ai que bênção hoje. Meus irmãos, não adianta você vir falar que o sermão foi maravilhoso depois do culto, e a sua vida continuar a mesma porcaria de sempre na segunda-feira. Para mim não faz diferença nenhuma. Aliás, são as coisas que eu sei, que aí vocês olham com essa cara para mim, né? E é bom isso, porque significa que a palavra está falando, e que vocês estão entendendo o que eu estou falando, que a palavra é muito clara para nos exortar. Então não adianta a gente chegar aqui na igreja, professar uma coisa, e na segunda-feira viver outra, de segunda a sábado, ou de segunda até domingo, 4 horas da tarde, que aí eu venho para a igreja, eu tenho que colocar minha máscara, né, de religioso. Não existe espaço para esse tipo de comportamento. Ou você é crente, e as suas ações vão mostrar que você é crente, ou você não é crente. É simples assim. E se você anda dessa maneira, significa então, que Cristo não está em você, que o Espírito Santo não está em você. Porque se o Espírito Santo estivesse aí, ele ia convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Quando você abrir a boca e falar uma besteira, o Espírito Santo falou assim, isso é palavra de crente? Aí você, opa, é verdade, não devia ter falado isso. O Espírito Santo nos corrige, nos exorta, nos chama a andar em santidade. Então, o nosso chamado é viver essa vida santa. Ninguém os engane. E é interessante esse versículo 6 aqui, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Olha, o que acontecia nesse tempo lá em Éfeso? As pessoas pensavam, clamavam assim, diziam assim, não, Deus é amor. Vou falar algumas coisas bem contemporâneas para você poder entender e se colocar agora aqui. Deus olha o coração, Ele não olha as ações. Estamos debaixo da graça e não da lei. O que importa é o amor, meus lindos. Está tudo bem. Você pode continuar andando essa vida de safadeza que você anda. Não tem problema nenhum. O que importa é amor. O que importa, Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas intenções. Assinado Satanás. Era isso que era pregado para os Efésios. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, não se engane com conversas tolas, que falam para vocês, não, está tudo bem, nós estamos no período da graça, nós não estamos mais na lei, você pode andar e fazer o que você quiser, está tudo bem, no final Deus é brasileiro, todo mundo entra. Não se enganem com palavras tolas, porque exatamente essa era a lógica deles. O apóstolo Paulo está falando assim, olha,
É por causa dessas coisas. Que coisa, apóstolo Paulo? É por causa dessas coisas, imoralidade, gracejos imorais, e tudo isso que eu já falei aqui em cima, é por causa dessas coisas que a ira de Deus se manifesta dos céus. E quem pratica essas coisas, quem vive nessas coisas, não está no reino dos céus. Ponto. É simples assim. Eu não tenho que fazer pirueta aqui para poder explicar isso aqui. É muito simples, é muito direto. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, não se engane com aquelas pessoas, e quase não tem no nosso tempo. Quase não tem falso profeta no nosso tempo. Que você pode, não, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Deus te ama, Deus é amor, você pode vir aqui, desde que você dê o seu dinheirinho aqui, você pode viver do jeito que você quiser viver. Está tudo bem. Não acreditem nos falsos profetas, porque eles dizem que está tudo bem, e não está tudo bem. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem. Então, essas palavras, elas podem até parecer libertadoras e tolerantes. O que importa é o amor. Isso é tolerante, parece tolerante. Parece amor, parece realmente que é libertador, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Mas o problema de todas essas coisas é que elas são enganosas, porque elas prometem liberdade e trazem escravidão. E porque elas são vazias, elas ignoram a palavra de Deus. Elas ignoram as advertências da palavra de Deus, de que tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Então elas são, primeira coisa, enganosas, segunda coisa, vazias. Enganosas, porque vão, no final, aí você pode se entregar a todo tipo de imoralidade, fazer tudo o que você quer, aí você, não, então isso aqui é verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é fazer tudo o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. No final, isso vai te escravizar e vai te matar. No final, você vai ser escravo de vícios, de imoralidade, de álcool, de droga, ou sei lá do que você quer tanto fazer. No final, essa promessa de liberdade vai te trazer o quê? Prisão. É disso que ele está falando. E a promessa aqui é vazia, por quê? Porque no final você vai encontrar um Deus no céu que vai falar assim para você: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não profetizamos. Meus irmãos, isso é terrível, porque Jesus está falando para crentes. Senhor, Senhor, é gente que foi na igreja todo domingo. Nós não fizemos essas coisas, Jesus. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, vocês que praticam a iniquidade. Meus irmãos, não existe diferença. No cristianismo funciona assim. E não é moralismo isso. Ou você está em Cristo e vive para Cristo, ou você não está em Cristo. É assim e ponto. Ah, mas isso é moralismo. Não é. Mais uma vez, se você é filho de Deus, você vai andar como filho de Deus, você não vai andar como filho das trevas. Você vai andar na luz. E é isso que ele diz aqui no versículo 8 para nós. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aqui então ele chama, agora, antes vocês eram trevas, e trevas aqui, não é que vocês estavam nas trevas, note que ele não fala isso, antes vocês estavam nas trevas, não, antes vocês eram trevas, vocês eram a própria substância das trevas, vocês não estavam nas trevas, vocês eram as trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Agora a luz de Cristo brilhou sobre vocês, sobre nós. E a nossa natureza foi transformada por causa da luz de Cristo. Agora a nossa substância mudou. Nós somos filhos da luz. Portanto, vivam como filhos da luz. E o que é viver como filho da luz? Hoje o apóstolo Paulo é viver em bondade, justiça e em verdade. É viver fazendo a bondade, praticando a bondade, fazendo justiça e falando a verdade. E aqui o termo fruto, que não são frutos, como Gálatas também não é frutos, é fruto. O fruto aqui vai deixar claro que não é uma questão de você fazer para ganhar. O fruto é uma consequência de você ser. A árvore de maçã, a macieira, ela dá maçãs. É natural para ela. É a natureza dela produzir maçãs.
Então, para o crente genuíno, verdadeiro, ele vai ter um caráter transformado. E esse caráter transformado vai alcançar pessoas ao seu redor. Ele vai dar fruto na vida dele e nas pessoas ao redor dele. Então, essas qualidades interessantes aqui, que também a árvore, para que ela dê fruto, ela tem que ser adubada. Ela tem que ser cultivada. Não significa que é natural para o crente dar fruto, que eu vou fazer nada, então agora eu vou esperar dar fruto aí. Não funciona assim. Você tem que cultivar essa vida de adoração a Deus, você tem que cultivar essa vida de bondade, você tem que cultivar essa vida de verdade, você tem que cultivar essa vida, para que então você venha dar frutos. E nós cultivamos, por exemplo, a bondade com atos de serviço, mesmo quando eu não quero fazer. Nós cultivamos a justiça quando nós fazemos o que é certo, mesmo quando não tem ninguém vendo. Eu cultivo a verdade sendo honesto, quando até mesmo eu vou ser prejudicado com a minha honestidade. É assim que nós cultivamos esses frutos. E tudo isso que eu falei só pode ser vivido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se você prestou atenção na leitura, nesse texto, Jesus só aparece 2 vezes de maneira explícita, no versículo 2 e no versículo 14. Versículo 2: vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 14: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então aqui, por que o versículo 2 e o versículo 14 são essas 2 menções que nós temos? E por que eles estão no começo e no fim dessa passagem? Para mostrar uma coisa: você não vive isso daqui pelas suas próprias forças. Tudo que o apóstolo Paulo falou aqui, entre o versículo 3 e o versículo 13, só pode ser vivido se você estiver em Cristo Jesus. Ele não é apenas um modelo. Meus irmãos, se eu falasse para vocês aqui agora, sai daqui agora e vive dessa maneira, você tinha que estar aterrorizado. Se eu falo para você, sai daqui agora e vive esse padrão aqui, na força do seu próprio braço, na força de vontade sua, você tem que estar aterrorizado, porque nenhum de nós consegue viver esse padrão. Nós só conseguimos viver isso aqui, se nós realmente estivermos em Cristo. Aí sim. Jesus, então, ele não é apenas um modelo, Jesus é a força para nós vivermos isso aqui. Foi Ele que nos tirou das trevas, da substância de trevas que nós éramos, e nos transformou em luz. Foi Ele que nos tirou do império das trevas, foi Ele que nos tirou do governo de Satanás, e nos trouxe para a luz. É só por causa dele que nós podemos viver isso aqui, é só por causa do sacrifício de Cristo, que nós podemos andar como filhos da luz. Então ele termina dizendo: vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Não estamos então diante de uma lista aqui de regras morais que nós devemos cumprir com os nossos próprios esforços. O amor que devemos demonstrar é reflexo do nosso amor, que primeiro foi demonstrado na cruz do Calvário por nós. Nós estamos apenas imitando, sejam imitadores dele, porque ele já nos amou assim. É só porque ele já nos amou assim que nós podemos amar como ele amou. A luz que nós devemos manifestar não é produzida em nós. Você não vai sair por aí manifestando a sua luz. A sua luz é apenas um reflexo da luz de Jesus que brilha em você. Ele é a luz que nós resplandecemos, porque ele é a luz do mundo. E a pureza que nós devemos buscar não é a conquista da nossa disciplina espiritual diária. A conquista é dele. Ele já conquistou para nós. Agora nós podemos ter a certeza de que ele vai nos dar, vai nos transformar e vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até pensamos, para a glória dele. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu gostaria mais uma vez de orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, que nos confronta, que nos desafia, mas que também nos cura, que também nos sara, que nos abre os olhos para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, uma vida santa, uma vida de verdade, uma vida de justiça, uma vida que glorifica o teu santo nome. E nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, e pedimos que
através do teu Espírito Santo, o Senhor vem nos dar força para viver essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém.